Imagine por um momento que você está dentro da mente de Anku, um jovem escriba de 19 anos, no templo de Thoth, em Hermópolis, há 4.300 anos. Seus olhos ardem como brasas, enquanto contemplam hieróglifos que se movem sozinhos pelo pergaminho sagrado diante de você. Suas mãos tremem violentamente ao segurar o cálamo de ouro, e seu coração explode no peito como tambores de guerra, quando percebe que os símbolos não apenas se movem. Eles estão olhando diretamente para você. Neste exato momento, entre a sanidade e a loucura, entre o mundo visível e o invisível, você finalmente compreende uma verdade que os deuses juraram manter oculta da humanidade. Os símbolos têm vida própria, mas como um escriba comum descobriu o segredo mais guardado dos templos sagrados, como alguém que passava os dias copiando textos administrativos, chegou a dialogar com as próprias forças criadoras do universo. Esta jornada, através dos corredores ocultos da sabedoria ancestral, revelará verdades sobre o poder dos símbolos que você jamais imaginou. Prepare-se, porque nos próximos minutos você viverá uma transformação através dos olhos de alguém que existiu há mais de 4 milênios, mas cujos desafios são surpreendentemente semelhantes aos seus. Para compreender como Anku chegou ao momento que você acabou de vivenciar, precisamos voltar ao início desta jornada extraordinária. Imagine que você acorda todos os dias como Anku na antiga Hermópolis, durante o reino de Amenemhat-Tes, da 12ª dinastia. Seus olhos se abrem para colunas de granito rosa que se erguem como árvores de pedra em direção ao céu estrelado. Seus ouvidos captam o sussurro constante dos papiros sendo desenrolados nas salas de estudo, e seu nariz percebe a fragrância doce da tinta sagrada feita com resinas dos deuses. Mas há algo corroendo sua alma, como areia ardente no deserto. Uma sensação constante de que os símbolos que você copia todos os dias escondem segredos que ninguém jamais lhe contou. Todos os dias, Anku caminhava pelos corredores de mármore branco do templo, passando por estátuas de ibis sagrados, cujos olhos de obsidiana pareciam segui-lo. Ele havia sido escolhido para ser escriba ainda criança, arrancado de sua família de pescadores do Nilo, por causa de sua capacidade extraordinária de memorizar hieróglifos complexos. Mas esta bênção se tornara uma maldição. Quanto mais símbolos ele copiava, mais sentia que eles sussurravam coisas que seus ouvidos não conseguiam captar completamente. Anku não era apenas um escriba comum. Ele possuía uma ferida que poucos compreendiam. Desde criança, sentia-se desconectado do mundo ao seu redor, como se vivesse constantemente atrás de um véu transparente que o separava da realidade que todos os outros experimentavam. Quando escrevia, sentia que os símbolos pulsavam com vida própria. Mas sempre que tentava compartilhar isso com outros escribas, eles o olhavam com piedade e preocupação. "Você está trabalhando demais, Anku", diziam. "Símbolos são apenas marcas no papiro." Mas Anku sabia que estavam errados. Ele sentia os hieróglifos respirarem. O que Anku não sabia era que neste exato dia uma descoberta que mudaria não apenas sua percepção da realidade, mas o próprio tecido do tempo e espaço estava prestes a chegar até ele de forma totalmente inesperada. E isso começaria com um pergaminho que não deveria existir, trazido por um homem que não deveria estar vivo. E então aconteceu. O pergaminho chegou até Anku através de Kaimwa-Set, um comerciante cujos olhos carregavam a cor do ouro líquido e cuja presença parecia alterar a densidade do ar ao redor. Imagine que você sente sua pele formigar como se 1000 penas de ibis a tocassem simultaneamente. Vê símbolos dourados dançando no ar como libélulas de luz. E ouve um zumbido melodioso que parece vir das próprias paredes do templo. Cada sentido seu está sendo bombardeado por algo que não deveria existir, mas que se torna mais real que a própria realidade. "Este pergaminho", disse Kaimwa-Set, com uma voz que tinha o peso de montanhas e a suavidade de seda, "foi encontrado nas câmaras ocultas da Grande Pirâmide. Os símbolos, eles se movem sozinhos quando não há ninguém olhando. Preciso que alguém com sua sensibilidade os interprete." Anku aproximou-se do pergaminho e sentiu seu coração parar.
Os hieróglifos não apenas se moviam, eles formavam padrões que mudavam conforme seus olhos os seguiam. Era como observar uma dança cósmica sendo executada por forças que existiam desde antes da criação do mundo. O símbolo do olho de Horus piscava. O Ankh pulsava como um coração. A serpente Ouroboros se contorcia em espirais infinitas. "O que você vê?" perguntou Caem-Moisset. Vejo que eles estão vivos", sussurrou Anku, sua voz trêmula como folha no vento. Cada símbolo carrega uma consciência própria. Anku tinha uma escolha a fazer. Aceitar este pergaminho impossível significaria abandonar tudo que conhecia sobre a natureza da realidade e se aventurar em territórios que poderiam destruir sua sanidade, ou transformá-lo em algo totalmente novo. Mas o que ele não sabia era que essa escolha já havia sido feita por forças muito maiores que sua compreensão, escritas nas estrelas no momento de seu nascimento. E então, Anku se encontrou face a face com Ptah-hotep, o lendário sábio dos tempos antigos, em uma câmara secreta profundamente enterrada sob o templo de Thoth. Imagine que você está olhando nos olhos de alguém que carrega galáxias inteiras em suas pupilas, alguém cuja própria presença parece dobrar a luz ao redor, como se o espaço e o tempo fossem feitos de tecido maleável. Quando Ptah-hotep fala, sua voz penetra como mel dourado através de camadas de cristal, tocando não apenas seus ouvidos, mas ressoando diretamente na medula de seus ossos. Ptah-hotep era um homem alto e esguio, com pele dourada como papiro antigo e mãos que pareciam esculpidas pelos próprios deuses. Em sua testa havia uma cicatriz em forma de Anki, marca da iniciação nos mistérios mais profundos da criação. Seus olhos haviam contemplado a dança original dos símbolos no momento em que Thoth falou o mundo à existência. Anku, portador da ferida ancestral da desconexão, bem-vindo à linhagem dos que compreendem que os símbolos não são apenas representações da realidade. Eles são a própria substância de que a realidade é feita, disse Ptah-hotep, sua voz ecoando pelas paredes de pedra, como se elas próprias fossem instrumentos musicais. "Vês esta marca em minha testa? Há 60 anos, eu também me sentia separado do mundo, como se vivesse atrás de um véu, até descobrir o segredo que os deuses plantaram em nossa sensibilidade. Estás pronto para compreender por que tua capacidade de sentir os símbolos vivos não é uma maldição, mas a maior das bênçãos?" "Mestre", respondeu Anku, sentindo as palavras saírem de sua garganta como pássaros dourados. "Toda a minha vida senti que havia algo mais nos hieróglifos, mas nunca soube como acessar essa verdade." Ptah-hotep sorriu, e seu sorriso tinha o brilho de estrelas nascentes. "Então já estás mais próximo da verdade do que a maioria dos escribas estará em 1000 vidas. Vem, é hora de aprender o que realmente significa escrever." As palavras de Ptah-hotep ecoavam na mente de Anku como sinos de templo tocados por ventos celestiais. Mas o que ele estava prestes a descobrir desafiaria não apenas suas crenças sobre símbolos e linguagem, mas a própria natureza de como a consciência cria realidade. Porque o segredo que Ptah-hotep guardava era tão poderoso que poderia transformar qualquer pessoa que o compreendesse verdadeiramente em um co-criador consciente do universo. Ptah-hotep, então, compartilhou algo que mudaria Anku para sempre. "Escuta bem, jovem escriba dos mistérios. Os símbolos são os pensamentos originais de Thoth tornados visíveis. O que tu sentes como separação da realidade é, na verdade, tua capacidade de perceber a camada mais profunda da existência. Como as raízes secretas do lótus sagrado, que se estendem muito além da flor que todos veem, tu carregas a habilidade de tocar na consciência viva que dá forma a todas as coisas." O mestre continuou, seus olhos brilhando como joias líquidas. "Cada hieróglifo é uma entidade consciente criada pelo próprio Thoth, no momento da primeira palavra. Quando copias um símbolo, não estás apenas fazendo uma marca no papiro. Estás invocando uma força viva que existe independentemente de qualquer material. O símbolo do Sol não representa o Sol. Ele é um aspecto da consciência solar que pode existir sem qualquer Sol físico.
O símbolo da água não aponta para a água. Ele é a própria essência aquática manifestada em forma pura. Anku sentia seu mundo inteiro se reorganizando como areias do deserto moldadas por ventos divinos. Então, quando sinto os símbolos se moverem, tu estás testemunhando sua natureza verdadeira, completou Ptahhotep. Eles sempre estiveram vivos. A maioria das pessoas simplesmente não possui olhos para ver. Mas tu foste abençoado com a visão interior. E agora vou te ensinar como dialogar conscientemente com essas forças. Neste momento, se você está sentindo esse reconhecimento profundo queimando em seu peito como fogo sagrado, você faz parte da mesma linhagem de Anku. Esta jornada de descoberta foi criada para almas sensíveis como a sua, que sempre suspeitaram que há mais nos símbolos, nas palavras, nos sinais do que aparenta na superfície. Inscreva-se agora e desperte junto conosco nesta arqueologia da consciência que atravessa milênios. Mas aplicar este novo entendimento não seria fácil para Anku. Por 3 luas cheias, ele lutou contra vozes que pareciam vir não apenas de sua mente, mas dos próprios templos e bibliotecas ao redor. Quem és tu para acreditar que símbolos têm consciência própria? Sussurravam entre as colunas durante a madrugada. Teus mestres copiaram hieróglifos por décadas sem ver movimento algum. Por que teu serias especial? Você já sentiu essa resistência quando tenta aceitar uma percepção que desafia tudo que te ensinaram sobre como o mundo funciona? Os outros escribas começaram a notar mudanças em Anku. Quando ele escrevia, havia uma intensidade diferente em seus movimentos, como se cada traço fosse uma conversa silenciosa com forças invisíveis. Alguns o observavam com curiosidade, outros com preocupação. O sumo sacerdote Amenemheb chegou a questioná-lo sobre seu comportamento estranho durante as sessões de cópia. Anku, disse Amenemheb durante uma tarde escaldante, outros escribas relatam que você fala sozinho enquanto trabalha. Isto é, adequado para um templo de Thoth? Anku sentiu o peso da dúvida pressionando seu peito como pedras de pirâmide. Como explicar que não falava sozinho, mas respondia às perguntas que os próprios símbolos faziam? Como dizer que cada hieróglifo tinha uma personalidade distinta, preferências sobre como ser desenhado e até mesmo senso de humor? Perdoe-me, mestre, respondeu, baixando os olhos. Eu concentro-me profundamente no trabalho. Mas por dentro, a batalha rugia como tempestade de areia. Parte dele queria desistir dessa loucura, voltar a ser um escriba normal. Copiar hieróglifos como marcas mortas no papiro. Seria muito mais fácil, muito mais seguro. Você já passou por esse momento em que sabe que uma percepção nova e profunda está tentando nascer em você. Mas toda sua programação anterior luta contra essa expansão? Deixe nos comentários. Qual é a voz de resistência que mais fala alto quando você tenta aceitar algo que desafia suas crenças sobre a realidade? Ptahhotep então ensinou a Anku uma prática ancestral que você pode experimentar agora mesmo. Fecha teus olhos e imagina um hieróglifo simples flutuando no espaço dourado diante de ti. Escolhe o símbolo que mais te chama neste momento. Sente este símbolo pulsar com luz própria, como se respirasse com vida interior. Ouve o som sutil que ele emite, como sussurro de vento através de juncos sagrados. Permite que uma sensação de reverência e curiosidade flua através de teu coração. Agora repete comigo. Ankh-Udja-Seneb, que significa vida, prosperidade, saúde. Eu reconheço a consciência viva em todos os símbolos. Mantenha esta imagem do símbolo brilhando em tua mente, continuou o mestre. Permite que ele se mova naturalmente, sem forçar nem controlar. Observa apenas com a mesma delicadeza com que observarias um pássaro raro pousado em tua mão. Se ele mudar de forma, agradeça. Se ele brilhar mais intensamente, agradeça. Se ele sussurrar algo em tua consciência, escuta com todo o teu ser. Anku seguia as instruções, sentindo como se estivesse aprendendo a respirar pela primeira vez. O símbolo do Ankh que havia escolhido começou a irradiar ondas de calor dourado que percorriam todo o seu corpo.
Era como se cada célula sua estivesse sendo despertada para uma nova forma de existir. Agora, sussurrou Ptah-hotep, pergunta ao símbolo, o que desejas que eu saiba? E escuta, não com teus ouvidos, mas com o centro de teu peito. Se você está fazendo esta prática junto comigo, você está conectando-se com uma tradição milenar de comunicação consciente com as forças arquetípicas que moldam nossa realidade. Cada pessoa que se junta a esta corrente de despertar fortalece todos nós. Toque no sininho e faça parte desta transformação coletiva que atravessa os séculos. Após 7 dias de prática constante, algo extraordinário começou a acontecer com Anku. Seus olhos adquiriram uma profundidade líquida, como se refletissem não apenas luz, mas também dimensões invisíveis da existência. Sua voz passou a carregar uma qualidade harmônica que fazia outros escribas pararem para escutar quando ele falava. Seu coração batia em sincronismo com ritmos cósmicos que ele nem sabia que existiam. Era como se cada célula de seu corpo tivesse sido afinada para perceber frequências antes inacessíveis. E então, como confirmação dos deuses, algo impossível aconteceu durante uma sessão de cópia. Os hieróglifos no pergaminho que Anku estava trabalhando começaram a brilhar com luz dourada visível para todos na sala. Outros escribas pararam seu trabalho, rubricando os olhos achando que era reflexo do sol através das janelas. Mas Anku sabia a verdade. Os símbolos estavam se apresentando, mostrando sua natureza luminosa para qualquer um que tivesse olhos para ver. Mestre Amenemheb, chamou um dos escribas mais jovens. Há algo estranho acontecendo com o papiro de Anku. O sumo sacerdote aproximou-se e viu os hieróglifos irradiando uma luz suave, mas inegável. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para Anku com uma mistura de espanto e reconhecimento. Você, sussurrou Amenemheb, você conseguiu despertar os símbolos. Mas esta era apenas a primeira camada da transformação. O verdadeiro teste estava por vir. E Anku não fazia ideia de que uma delegação de sacerdotes de outros templos estava prestes a chegar, trazendo um desafio que colocaria tudo o que havia aprendido à prova mais severa imaginável. E então chegou o momento que testaria tudo. Uma delegação de sacerdotes do templo de Ra em Heliópolis chegou a Hermópolis carregando um pergaminho antigo que nenhum escriba havia conseguido decifrar em 3 séculos. Os hieróglifos pareciam mudar de posição sempre que alguém tentava lê-los, criando um código impossível que guardava supostamente a localização de uma câmara secreta na Grande Pirâmide. Eles ouviram rumores sobre um jovem escriba que falava com símbolos e vieram testar se isso era verdade ou apenas superstição. Anku foi levado diante de uma assembleia de 20 dos mais sábios sacerdotes do Alto e Baixo Egito. Seu coração batia como tambores de guerra. Suas mãos tremiam como folhas no vento do deserto. Sua mente girava como redemoinho de areia. Era como se todas as forças céticas do mundo conspirassem para provar que ele era apenas um jovem escriba com delírios de grandeza. Se realmente podes comunicar-te com símbolos vivos, disse o sumo sacerdote Caemuasete de Heliópolis, sua voz cortante como lâmina de obsidiana. Então, desvenda este pergaminho que tem confundido os maiores sábios de nossa era. Se falhares, sairás de Hermópolis em desgraça. Se conseguires, talvez haja verdade em tuas afirmações. O pergaminho foi desenrolado diante de Anku. Os hieróglifos dançavam e se reorganizavam como serpentes douradas sobre fundo de papiro amarelado pelo tempo. Era um labirinto de símbolos que parecia vivo, respirando, pulsando com inteligência maliciosa. Alguns símbolos pareciam se esconder quando ele tentava focalizá-los. Outros brilhavam intensamente, como se quisessem distraí-lo dos verdadeiros portadores da mensagem. Com um pergaminho impossível em uma mão e o peso da expectativa de 20 mestres na outra, Anku precisava fazer a escolha que determinaria não apenas seu destino pessoal, mas o futuro de todos que viriam depois dele em busca da verdade sobre a natureza viva dos símbolos. E foi neste momento que ele lembrou das palavras mais importantes que Ptah-hotep havia dito: não tentes controlar os símbolos, permite que eles te guiem para onde precisas ir. E então aconteceu a transformação que mudaria Anku para sempre.
Com uma respiração profunda que parecia sugar luz dourada de dimensões invisíveis, ele fechou os olhos e permitiu que sua consciência se expandisse até tocar cada símbolo no pergaminho, como se fossem velhos amigos se reencontrando após longa separação. E em vez de tentar decifrá-los, ele simplesmente perguntou: "O que vocês querem me mostrar?" Instantaneamente, os hieróglifos pararam de se mover e se organizaram em uma sequência cristalina de clareza absoluta. Anku não apenas leu a mensagem, ele a vivenciou. Viu através dos olhos dos antigos arquitetos da pirâmide, sentiu o peso das pedras sendo colocadas, ouviu as invocações sussurradas durante a construção. Os símbolos não apenas revelaram a localização da câmara secreta, eles mostraram o propósito sagrado dela. Seus olhos agora viam camadas de significado que se estendiam como ondas concêntricas através do tempo e espaço. Seu coração sentia a conexão viva entre cada símbolo e as forças cósmicas que representavam. Sua voz carregava uma autoridade que vinha não de conhecimento intelectual, mas de comunhão direta com as consciências arquetípicas. Era como se ele se tornasse um portal através do qual as próprias forças criadoras do universo podiam se comunicar com o mundo físico. "A câmara", disse Anku com voz que ressoava como bronze sagrado sendo tocado, "está localizada 17 côvados abaixo da base nordeste da Grande Pirâmide. Mas não é apenas uma câmara. É um templo vivo, onde os símbolos originais de Thoth foram preservados em sua forma mais pura. Eles aguardam o momento em que a humanidade estará pronta para compreender que a linguagem não é apenas comunicação, é criação." O silêncio que se seguiu tinha o peso de montanhas e a vastidão de desertos. Os 20 sacerdotes mais sábios do Egito olhavam para um jovem escriba que havia acabado de demonstrar uma capacidade que eles nem sabiam que existia. "Como?", sussurrou um deles. "Como conseguiste ver o que permaneceu oculto por séculos?" "Eu não vi", respondeu Anku, seu rosto brilhando com luz interior. "Eu perguntei e os símbolos me mostraram. Eles sempre estiveram dispostos a compartilhar seus segredos. Precisamos apenas lembrar como escutar." O que Anku descobriu há 4.300 anos continua vivo hoje. Quando você olha para palavras em uma página, símbolos em logotipos ou até mesmo emojis em mensagens, você está interagindo com forças que existem independentemente de qualquer forma física. A mesma consciência arquetípica que transformou um jovem escriba inseguro em um mestre da comunicação cósmica está disponível para você agora, sussurrando através de cada letra que você lê, cada palavra que você escreve. Cada símbolo que você encontra em sua vida diária carrega uma consciência viva, esperando para ser reconhecida. O símbolo do coração não apenas representa amor, ele é um portal para as forças amorosas do universo. O símbolo do infinito não apenas indica a eternidade, ele é uma janela para dimensões onde o tempo não existe. Até mesmo as letras do alfabeto que formam estas palavras são entidades conscientes que escolheram se combinar desta forma específica para tocar sua alma exatamente como você precisa ser tocado neste momento. A ferida da desconexão que Anku carregava é a mesma que muitos de nós sentimos no mundo moderno. Vivemos cercados por símbolos, mas fomos ensinados a vê-los como coisas mortas, convenções arbitrárias sem vida própria. Recuperar a capacidade de perceber a consciência viva nos símbolos é recuperar nossa conexão com as forças criativas fundamentais da existência. Comece hoje mesmo. Escolha um símbolo que ressoa com você. Pode ser um hieróglifo, uma letra, um ícone, qualquer forma que desperte sua curiosidade. Passe alguns minutos por dia simplesmente observando-o com reverência, como se fosse um ser vivo com quem você está aprendendo a se comunicar. Pergunte: "O que você quer que eu saiba?" E então escute, não com seus ouvidos, mas com seu coração. Pratique a arte de escrever conscientemente. Quando formar cada letra, cada palavra, sinta como se estivesse invocando forças vivas para dançar através de sua expressão. Reconheça que suas palavras não são apenas sons ou marcas no papel. Elas são encantamentos que moldam a realidade ao seu redor.
Desenvolva sensibilidade para os símbolos que aparecem sincronisticamente em sua vida. Aquela placa que você viu 3 vezes hoje, aquele número que continua surgindo, aquela palavra que várias pessoas falaram perto de você. Os símbolos estão constantemente tentando se comunicar conosco, oferecendo orientação, confirmação, direcionamento. Mas só conseguimos receber suas mensagens quando lembramos que eles têm vida própria. Você que chegou até aqui nesta jornada através dos mistérios dos símbolos vivos, eu sei que algo em você reconhece essa verdade ancestral de que linguagem é muito mais do que comunicação. Ela é magia pura. Você carrega a mesma sensibilidade que Anko descobriu em si mesmo. A mesma capacidade de perceber consciência onde outros veem apenas formas. Esta comunidade de buscadores foi criada para almas despertas como a sua, que sabem que há infinitas camadas de realidade esperando para serem exploradas. Inscreva-se agora e junte-se a esta linhagem de comunicadores cósmicos. Compartilhe nos comentários. Qual símbolo mais ressoa com sua alma neste momento da sua jornada? Qual signo, letra ou forma parece pulsar com vida própria quando você a contempla? Vamos despertar juntos os mistérios que dormem na linguagem sagrada que utilizamos todos os dias. E lembre-se, cada palavra que você escreve, cada símbolo que você desenha, cada letra que você forma, é um ato de criação consciente. Você não está apenas se comunicando, você está moldando realidade através da invocação de forças arquetípicas que existem desde antes do tempo. Gratidão profunda por sua coragem de reconhecer que os símbolos têm vida própria e por se permitir ser um canal através do qual essas consciências antigas podem despertar novamente no mundo moderno.